Descreva um dia típico no cuidado da pessoa com Alzheimer. Quais são as tarefas mais desafiadoras e por quê? Um dia típico do cuidador, Isso. isso vai depender muito do estágio que a pessoa esteja. Então, nos primeiros estágios, quando a pessoa ainda está na descoberta ou só com os primeiros sinais, isso vai é a família que está envolvida nisso, né? Nesses cuidados, nessa primeira percepção, e começa a ver que tem alguma coisa que não tá legal. E aí depois vai avançando até chegar num ponto que precisa realmente de alguém cuidar. E aí o que envolve esses cuidados? No início vai envolver começar a cuidar das coisas que ela não dá conta de fazer sozinha. Por exemplo, das idas ao banco, de pagar as contas, mesmo alguma tarefa de casa, de cozinha, que ela pode esquecer alguma coisa no fogão, ou ela pode guardar alguma coisa num lugar diferente. Essas são atenções que o cuidador precisa ter no início. E depois, né, vai evoluindo. Aí a pessoa passa a ficar mais dependente para tudo, às vezes para alimentar, para ter que colocar a comida na boca, para oferecer o alimento nas horas certas, para oferecer os medicamentos, para dar banho mais para frente, a fralda mais para frente. Se a pessoa fica acamada aí, é mais um dificultador pro cuidador. Então, isso depende muito do estágio. Esse trabalho do cuidador, ele vai evoluir conforme a doença, sabe? As necessidades, né? O que o cuidador vai fazer vai evoluir conforme a doença evolui. Entendi. Que estratégias ou adaptações você precisou desenvolver para lidar com sintomas específicos da doença, como agitação, repetição de perguntas, dificuldade de comunicação? Paciência, primeiro. Né? Primeira coisa que a gente tem que ter é a paciência, porque a pessoa vai perguntar lá no início, ela vai perguntar muitas vezes a mesma coisa. A gente muitas vezes ainda não sabe do diagnóstico, né? Eu tô falando como familiar. Às vezes você não sabe do diagnóstico e às vezes você vai responder de uma forma até meio brusca, né? Como se dando uma bronca na pessoa, porque você não tem consciência ainda que ela está repetindo, porque já tem uma doença se instalando ali. E então é isso, é paciência. E depois vai ter que ter dedicação, né? Depois que você tem um entendimento do que está acontecendo, vai ter que ter uma dedicação de tempo, disponibilidade para cuidar daquela pessoa e habilidade também, para lidar com os comportamentos que forem surgindo. Daí que vem a pessoa, necessidade do familiar também se informar, porque se informar sobre o que acontece na doença, para você saber como é que lida, para você entender que determinado comportamento não é porque ela está te tratando mal, porque ela está sendo agressiva com você, porque é um sintoma que pode vir como comportamento em decorrência da doença. Sim, entendi. Como o diagnóstico e a progressão da doença impactam a sua própria saúde emocional e física? Enormemente, porque tem familiar que quando recebe esse diagnóstico acha que o mundo acabou, né? E acaba adoecendo junto com quem tá realmente doente. Mas por que as pessoas, por que eles adoecem? Eles adoecem porque tem que abrir mão de muita coisa, às vezes, da própria vida. Tem gente que para de estudar, tem gente que para de trabalhar, tem gente que cuida sozinho, então vai ter que abrir mão muitas vezes da própria vida em função de cuidar de outra pessoa. E não tem emocional que que resista a isso, né? E também ver uma pessoa que você gosta muito adoecendo, esquecendo, muitas vezes esquecendo de você, não sabendo mais quem que você é.
E a demanda também dessa pessoa, você vai ter que fazer coisas com ela que você nunca pensou que fosse ter que fazer, trocar uma fralda de um pai e de uma mãe. Isso tudo abala demais o emocional do cuidador. Sim, sem dúvida. Que tipo de suporte emocional, informativo ou prático você recebeu de profissionais de saúde, como psicólogos, e o que foi mais útil, mas o que faltou? Eu sempre fiz terapia, então eu sempre tive uma psicóloga do meu lado durante esse processo. Então eu pude contar bastante com ela nesse processo. Mas as coisas do dia a dia, as coisas, né, que do dia a dia ali, a gente tem que muito ir procurando ajuda, mas eu não encontrei muito essa ajuda não. Tanto é que eu me transformei por causa disso num instrumento de ajuda, onde as pessoas agora podem procurar, porque eu não encontrei muito essa ajuda na prática. É lógico que tinha, mas também quando a gente. Mas só que a gente não sabe nem o que é o Alzheimer quando esse diagnóstico chega, porque a gente não tem obrigação de saber sobre todas as doenças, né? Então é uma coisa nova pra gente, que a gente não sabe como lidar, não sabe a quem recorrer. Aí as pessoas, a gente começa a entrar em grupos, né, para procurar o que tem, o que as pessoas já passaram. A gente pergunta para quem já passou por aquilo para poder explicar para a gente como é que a gente vai fazer para passar por aquilo. Então, eu senti muita falta e fui aprendendo assim na marra mesmo. E, mas para mim foi positivo. Positivo porque disso aí eu tirei uma lição e assim, agora eu preciso ajudar. Quem não consegue, quem não sabe lidar, agora eu preciso ajudar, porque quando eu precisei, a ajuda foi pouca. Você fez da sua dor, né, um instrumento de ajuda. Muito Foi bonito. isso. É, como você percebe as mudanças no comportamento e na personalidade do idoso ao longo da evolução da doença? É, isso aí já posso falar de uma forma de um conhecimento que eu já tenho, né? Que Uhum. o comportamento pode mudar ou não. Pode mudar ou não. Minha mãe, por exemplo, ela continuou uma pessoa doce durante a doença toda. E quando tinha algum sinal de agressividade, de irritação, estava sempre ligado a alguma situação. Agora, quanto ao comportamento, tem gente que pode mesmo se tornar agressiva, violenta, pode ter resistência a tratamento, pode tratar mal as outras pessoas, mas o que eu entendo hoje, mais do que eu entendi antes, é que esses comportamentos estão todos relacionados com a doença. Então é isso que eu acho que o cuidador tem que ter primeiro. Não é pessoal, é Sim, comportamento que vem por causa do diagnóstico. sim. De que forma a rede de apoio, família, amigos ou comunidade contribui ou falha em contribuir no seu dia a dia? No meu caso, em particular, nós somos 5 irmãos vivos e a gente montou uma rede de apoio bem estruturada, com um WhatsApp onde a gente conversava tudo que acontecia, com divisão de tarefas, né, que é o jeito que tem que acontecer, quem fazia o quê, quem tomava conta do financeiro, porque chega num ponto que eles não conseguem mais, quem ia para o supermercado, quem ia para a farmácia. Acabava que todo mundo fazia um pouco de cada coisa, todo mundo corria quando precisava de hospital, emergência, que isso acontece, os plantões todo mundo participava, mais tarde entram as cuidadoras, mas isso as famílias onde isso acontece é exceção. A grande falha é nessa falta de apoio. E essa falta de apoio começa primeiro dentro da família. A família, uns abraçam a causa, outros se isolam, aí começam as brigas. É, é difícil, é difícil. E, infelizmente, o que a maioria conta é que falta ajuda, e principalmente dentro da família. Sim, é bem comum mesmo.
Que sentimentos mais se intensificam durante o cuidado? Por exemplo, culpa, impotência, amor. É, E como você lida com eles? é, é. Eu acho que a culpa está muito presente. Culpa está muito presente. Você sente culpa. Você sente culpa porque você não quer cuidar, muitas vezes. Você sente culpa porque a pessoa não melhora. Você sente culpa porque a pessoa piora. Quando acontece alguma coisa com ela que ela cai, você acha que foi por sua causa que ela caiu, mas é muito fácil disso acontecer, é muito comum disso acontecer com eles, de ter algum acidente, de queda e tudo, e a gente tá ali do lado. Então eu acho que a culpa é muito difícil de lidar. História de vida também é uma coisa que está implícita nessa relação de cuidados. Então, a história de vida que esse filho, que esse familiar teve com o pai ou com a mãe, influencia demais na hora do cuidado. Né? Se foi uma relação legal, vai ser mais tranquilo. Se foi uma relação difícil, é muito difícil para o familiar lidar com aquilo ali. Aí entra muito amor, né? Amor pela pessoa, medo de perder a pessoa, medo de que ela vá embora. Então é culpa, é medo, é amor, é um mix de sentimentos. Mas se eu pudesse falar três, é isso. É um amor grande que você tem pela pessoa que aparece na hora, a culpa ou o medo. Eu colocaria esses três sentimentos. Você já pensou em desistir desse papel de cuidadora e o que te fez continuar? Quando, né, eu já passei por isso, meus pais já faleceram, mas em momento nenhum eu pensei em desistir. Em momento nenhum. Minto, minto, porque eu falo isso agora, né, que eu já passei pela situação. Mas eu acho que nem é desistir da pessoa, não, sabe? Não é desistir da pessoa, é uma mistura de sentimento. É uma vontade que acabasse, sabe? A situação. Vontade que isso acabe. Mas o acabar a situação também implica na pessoa falecer e ir embora. E isso você não quer que aconteça. Então, assim, particularmente desistir, não. Não era desistir deles, né? Era vontade de afastar da situação. Mas muitas vezes não tem como se afastar. Até porque é uma sobrecarga muito grande, né? Essa questão do cuidado. Você já participou de grupos de apoio para cuidadores? Se sim, como essa experiência contribui para o seu bem-estar? Na época que eu fazia, que eu exercia os cuidados, não. Nunca Uhum. participei de grupos de apoio, não. Agora, já participei depois disso, né? Formando grupos de apoio. E faz muita diferença quando a pessoa, que cada um conta a sua experiência, e aí dá pra gente saber como é que cada um resolve cada situação, porque acaba que muitas situações são comuns a todo mundo nessa doença. Então, essa troca, a importância desses grupos de apoio é por causa disso. Essa troca de experiência e às vezes o que uma pessoa resolveu de um jeito, você não sabe resolver, você já volta para casa, então eu posso fazer dessa forma. E até a questão da identificação e acolhimento, né? Que se sente mesmo entre Sim, todo você não mundo. está sozinho naquela situação, que não é só você que está passando por aquilo, que tem mais pessoas que passam por aquilo, que tem gente que sobrevive àquilo, né? Sim, é muito importante mesmo. De que forma o cuidado impactou na sua vida social e nos seus relacionamentos pessoais? Vida social ela acaba prejudicando mesmo, porque muitas vezes você tem que fazer seus planos em função daquele cuidado. Então tem que ter, quando tem cooperação das outras pessoas, tem um revezamento. Ah, eu tenho uma viagem, eu tenho um compromisso, eu tenho um aniversário, eu tenho uma festa e tudo. Agora, quem não tem, isso aí impacta, porque ela deixa de ir nessas festas, deixa de viajar, deixa de ir nesses aniversários, nessas coisas. Aí você falou, complementando, você perguntou isso, mais alguma coisa.
De que forma impacta a sua vida social e os seus relacionamentos pessoais? Relacionamento pessoal impacta sim, porque principalmente quando você está cuidando dos seus pais, geralmente a gente já está numa idade que a gente já construiu a nossa família. Então, marido, filhos. E isso impacta, sim, dentro da sua casa, né? Então, você vai chateado, você volta chateado da sua casa, e isso influencia o relacionamento com o filho, o relacionamento com o marido. Isso, se não houver um acolhimento deles também, e um entendimento do momento que você está passando, isso aí impacta nos relacionamentos, sim. Se você pudesse pedir uma melhoria no sistema de saúde ou no apoio oferecido aos cuidadores, o que seria mais urgente para você? O mais urgente é gente para ajudar a cuidar. O mais urgente. O mais urgente é aliviar o cuidador. Primeira coisa, aliviar o cuidador. Uma rede de apoio. Mas isso eu tenho sabido que pelo SUS você já consegue, em algumas cidades, em alguns lugares, você já consegue esse apoio. Mas a primeira coisa é mais gente para ajudar a cuidar. Ou mais lugares para onde você possa deixar essa pessoa, né? Passar o dia para te aliviar, para aliviar o cuidador poder ir trabalhar, o cuidador poder ir estudar, o cuidador poder descansar e só buscar esse familiar mais tarde, né? Assim como acontece com a creche das crianças. Então eu acho que precisavam de mais, é isso, mais ajuda no cuidado, para o cuidador. Sim, seria essencial mesmo. Quais mudanças você percebeu na sua identidade pessoal desde que se tornou cuidador? Identidade pessoal, eu busquei mais conhecimento. Por quê? Aí eu tô falando de um cuidador familiar, né? Especificamente. Eu busquei saber mais sobre a doença, porque a gente fica com medo de adoecer também. Então, e se eu adoecer? E se eu ficar com essa doença? Então, eu busquei mais conhecimento. Aí eu fui fazer curso, fui fazer pós-graduação e tudo, mudei de profissão por causa disso. O que mais te traz alívio ou prazer nesse cotidiano do cuidado? Alívio é saber que a pessoa está bem. Alívio é saber que você ajudou, que você pôde participar de alguma forma daquele cuidado. E é isso, alívio, satisfação de que tá tudo bem, tá tudo sendo olhado, sabe? Sendo olhado. Isso aí traz um alívio pra gente. E alívio no pós-morte também, de que você cumpriu seu papel. Você fez tudo que você podia fazer. Aí a gente fica mais aliviado até depois que a pessoa parte, você sabendo assim, não, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Você sente que o seu conhecimento sobre Alzheimer mudou ao longo do tempo e como isso impactou a sua forma de cuidar? Mudou completamente, totalmente, né? Porque eu fui atrás dessas informações para saber mais a fundo o que era a doença, fui estudar o que era a doença, o porquê da doença. Fiquei até com menos medo da doença, porque as ocorrências, né, genéticas não são tão altas assim, vai depender do tipo de Alzheimer e tudo. E, e isso foi um impacto muito grande na minha vida, na minha visão de vida. Para mim, foi uma mudança de fase depois da doença. Para mim, representou isso. Quais sinais indicam para você, ou indicaram, que você precisa de uma pausa ou um apoio imediato para evitar o esgotamento? Um um estresse muito grande, né? Principalmente quando você passa por um período que eles têm uma internação, por exemplo, um período que eles estão, que o quadro da doença se agrava, ou então que tem outra comorbidade junto que piora aquilo.
ou então porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, além de dar conta do seu familiar ou de quem você está cuidando, você ainda está fazendo outras 300 coisas, cuidando da sua própria casa, você tem seu trabalho. A minha irmã mesmo, ela é técnica de enfermagem, estava ajudando a cuidar dos nossos pais e ela teve um burnout. Ela teve um burnout. E chegou aqui em casa, assim, desesperada, que estava passando mal, que levasse ela para o hospital psiquiátrico, porque ela estava ficando doida. E foi para o hospital psiquiátrico, e o médico mandou ela de volta para casa e falou assim, não, você não tem que ficar internada, você tem que se afastar. Então, no caso, a gente teve esse caso real na família. Minha irmã precisou se afastar. Então, é o estresse mesmo, que te leva a um ponto que você fala assim, não, eu tenho que parar, se eu não der um tempo, eu não posso continuar ajudando, porque eu não estou nem me ajudando. Bom, essa foi a última pergunta, viu, Denise? Muito obrigada, tá? Prazer, Poliana, sucesso no seu TCC.